pessoal, a paz do Senhor. Me chamo Denise Caroline, tenho 2 filhos, uma menina e um menino. Tenho a Sara, que é autista, tem 3 anos. Tenho o Samuel, que tem 1 ano e 3 meses agora. Sou casada há 4 anos, moro na roça atualmente. E vim aqui contar para vocês o testemunho que aconteceu com o Samuel. E tem muita gente me cobrando. Para vocês que não sabem da história, que eu espero que esse testemunho percorra bastante, né? Chega em bastante gente. Por isso que eu fiz a introdução diferente. Quem me conhece aqui no canal já sabe que a minha introdução é bem animada. E essa eu já fiz um pouco diferente, para as pessoas conseguirem, né, entender bem a minha história. A história quer dizer do Samuel, né? No decorrer do vídeo eu vou estar olhando para baixo, porque eu fiz aqui a anotação, tudo bagunçado, mas fiz para não esquecer a data certinha, a hora que eu encontrei. E já de início, o meu testemunho começa no dia 7 de fevereiro, gente. No dia que o Samuel foi picado por essa cobra. Era 2h30 quando a gente achou a cobra. Gente, o que acontece? Tem muita gente que me pergunta como que foi, como é que aconteceu. Gente, eu acordei, eu tava sonhando uma coisa muito estranha, eu nunca tinha sonhado assim. Ignora, gente, se você escutar grito, é a Sara, tá lá na sala e eu não posso fazer nada, ela é autista, como eu já falei. Então se eu falar com ela, eu não falar nada. Então eu vou deixar ela quietinha lá e vou fazer meu vídeo aqui. Gente, o que acontece? Na hora que ele foi picado, que eu acordei, eu tava sonhando, na verdade, com uma correria, muita correria. Não sei se era vulto ou se era pessoa correndo, e muito barulho, como se fosse uma escola. Gente conversando alto, gritando. E na hora que eu abri meus olhos, porque o sonho foi um pouco estranho, eu acredito que foi o Espírito Santo de Deus me despertando daquele sono que eu tava tendo. E pra mim ver o que estava acontecendo ali com meu filho, porque eu tava muito cansada nesse dia. Nesse dia eu tinha acabado de chegar de uma oração na casa de uma vizinha, que ela ia passar por uma cirurgia, uma cesariana, e precisava de uma oração na casa dela, porque ela tava com um pouco de medo. E aí foi eu, minha esposa e uma outra família fazer a oração. Então eu tava muito cansada por ter saído e ter chegado, né, um pouco tarde. Então assim, gente, aquele dia eu tava muito cansada e acordei, né, com esse sonho de correria, acabei acordando. E gente, o Samuel, de início eu não escutei ele chorar, eu vou dizendo, não escutei ele chorar. Sabe, não pode, vim pra cá. Eu escutei ele chorando e... Escutei ele resmungando, na verdade, não escutei ele chorar, não. E ele fazia esse gesto assim com a mão, e eu vi, né, uma coisa preta na cama dele, assim, dessa forma, não tava enrolada, ela tava assim, aberta, né. Imaginei na hora que fosse um cinto. Meu esposo tinha chegado na oração, talvez ele poderia ter colocado ali, não imaginei. E olhei, gente, meu esposo deixou aqui um cinto no berço do Samuel, e eu tenho costume de olhar, né, coberta, berço, embaixo, levanto o colchão, sempre fiz isso, antes de eu morar aqui na roça, eu sempre tinha feito isso, porque eu sou muito medrosa. E tinha olhado, não tinha nada, eu imaginei que fosse uma cobra, né. O ex-dono aqui, o antigo dono, falou que nunca tinha visto uma cobra aqui, mas ele tinha mentido pra mim, pra conseguir vender o terreno pra gente. Sendo que uma cobra tinha caído em cima da esposa dele uma vez, a mesma cobra, jararaca também. Tinha caído uma vez em cima da esposa dele, só que ela acordou. Na minha casa é forrada, então não poderia cair, mas quando caiu na esposa dele, não era forrada a casa. A gente que forrou quando a gente comprou isso aqui. E aí, gente, eu acordei, né? Aí quando eu dei em mim que aquilo era uma cobra que tava picando meu filho, aí eu gritei, meu esposo logo... Eu gritei muito alto, meu esposo escutou e pulou da cama, né? Ele não levantou, ele pulou da cama assustado. Que eu gritei uma cobra e alto demais, meu esposo levantou correndo. E aqui é muito escuro, então a gente não conseguia ver direito o que estava acontecendo. Mas aí eu consegui acender a luz e a cobra estava agarrada no dedo do meu filho assim. Ela já estava aqui, nessa ponta aqui. Eu não sei se ela foi picando até aqui, mas eu acho que ela picou logo... Na época ele tinha 6 meses e a cobra era muito grande, então eu acredito que ela foi de uma vez, acompanhou o dedo inteiro. Ela não picou ele várias vezes, ela agarrou no dedo dele e não conseguiu mais soltar. Isso já é um milagre de Deus. Tem gente que pergunta, mas como ficou ali soltando veneno esse tempo todo nele? Não, gente. A cobra, quando ela pica uma pessoa, ela solta e pica de novo. No Samuel, ela não conseguiu se soltar para picar de novo. Ela picou uma vez só e ficou ali agarrada. Foi Deus que segurou ela ali. Porque se ela tivesse picado meu filho mais de uma vez, ela poderia ter matado ele. E aí, gente, foi no dedo anelar. Eu vou deixar passar algumas fotos aí pra vocês.
E foi no Dedanelá e a gente correu pro hospital. A minha casa até o hospital é 35 quilômetros mais ou menos, meu esposo calculou. E nesse dia a estrada estava muito esburacada. Pelo menos a gente tinha um carro e conseguia ir. A gente tem poucos vizinhos, então a gente precisava do nosso carro, ter o nosso carro ali. E aí a gente conseguiu ir pro hospital. Chegando no hospital, a gente chegou 3h30 no hospital. 2h30 a gente achou a cobra, 3h30 a gente chegou lá. E 4h30 ele foi transferido para outro hospital, porque o hospital que a gente foi é aqui em Resplendor, o Hospital São Camilo. A gente chegou lá, né? Os enfermeiros já estavam na sala. Quem é daqui de Resplendor já sabe que muitas vezes os médicos não estão ali, né, na hora que chega alguém passando mal, ou para ganhar bebê, ou infartando. Eles ficam na rua de cima, onde é a casa deles, eu acho, não sei. Mas dizem que eles ficam numa rua de cima, que é um pouquinho afastada do hospital. Nesse dia, Deus é tão bom na minha vida, Deus preparou tudo pra gente. Eu já fui clamando dentro do carro, Deus prepara médico, enfermeiro e não deixa meu filho perecer. E, gente, chegamos no hospital, a sala de emergência estava vazia, os enfermeiros, e tinha enfermeiro e médico lá já, parece que estava esperando a gente. Eu já cheguei no hospital gritando, picada de cobre, levei o meu filho. Só que na hora do desespero eu nem vi, eu entreguei ele lá e na hora que eu coloquei o Samuel, eu disparei. Aí eu quase desmaiei na sala, que eu vi que ele já ia ser socorrido, aí eu podia passar mal à vontade, né? Aí eu quase desmoronei ali dentro do hospital. Me tiraram da sala porque eu estava muito alterada, gritando muito, chorando muito, querendo ele por perto, querendo pegar ele dos médicos, querendo ajudar de alguma forma. E o médico decidiu me tirar da sala e foi pior ainda pra mim. E eu fiquei pedindo o porteiro, deixa eu entrar, me coloca lá dentro de novo. E Deus é maravilhoso, ele ficou com tanta pena de mim que ele me deixou ficar numa sala ao lado. E ali eu ajoelhei e só clamei a Deus. E era 4h30 mais ou menos, quando me disseram que o Samuel teria que ser transferido para Valadares, o Hospital Regional Infantil de Valadares, e lá, né, eu recebi a notícia que iriam amputar o dedo do meu filho. O primeiro risco que o meu filho correu era de ser um risco de vida, né? E o próximo risco que o meu filho correu, gente, foi o risco de amputar o braço ou a mão. E chegamos ali em Valadares, os médicos não me diziam nada, só olhavam pra mim e faziam esse movimento assim com a cabeça, abaixava a cabeça e fazia assim, e saíam da sala. Médicos, pediatras, enfermeiras, ninguém me falava nada. Até a hora que na ambulância mesmo, eu passei muito mal, a ambulância foi gritando até chegar, com a sirene ligada no caso, até chegar em Valadares. Lá, gente, já tinha uma equipe esperando o meu filho. E lá, gente, Deus me provou que ele é na minha vida, porque eu chegando lá, já estava tudo preparado para ele. A macazinha que ele ia ficar, a caminha, tudo arrumadinho. Na hora, eles colocaram vários aparelhos no peito do meu filho e eu falei, meu filho vai morrer. Eu falei, Deus tem misericórdia, porque o Senhor disse que ia me dar um profeta. E agora o Senhor vai tirar de mim. E eu achava que meu filho ia morrer porque ele não reagia, ele só dormia. Ele não chorava desde a hora que a gente pegou ele na cama. E detalhe que quando eu peguei ele estava chorando muito. Depois que eu me acordei, que eu me atentei que era uma cobra, ele chorava muito desesperado. Na hora que ele me viu, ele ficou muito feliz. Deu pra ver no semblante dele que mudou. Ele ficou muito feliz que eu havia acordado, que eu ia acudir ele. Parece que ele entendeu que eu ia acudir ele. Na época ele já sentava, ele estava com 7 meses. E uma coisa que eu fiz foi dar mamadeira a ele. E com leite ainda. Tem gente que fala que não pode. E eu dei com leite a mamadeira. E, gente, chegando no hospital, o meu filho não reagia, ele só dormia. Se você mexesse nele, ele não reagia, não dava. Mas os batimentos dele estavam normal. Ele foi pra lá, transferido para Valadares, na CTI móvel, para vocês terem uma ideia, tão grave que foi o que aconteceu. E ele perdeu, gente, ele foi, na minha ideia, ele foi sedado, né? Mas pelo que me falaram, para criança ser sedada tem que ser colocada uma respiração, aparelho de respiração, que não colocaram. Então, realmente, ele não foi sedado, mas ele dormiu por conta que o veneno da cobra fez ele dormir, né? Não sei. E ele perdeu os movimentos do braço e sentia dores muito fortes, porque quando ele acordou,
Ele chorava muito, resmungava muito, olhava para a mãozinha toda inchada dele, o braço dele ficou muito inchado. E lá naquele hospital eu falei, Senhor, o Senhor fala tanto com as pessoas no hospital, eu estou num lugar que é tão delicado, o Senhor podia falar comigo. E orando, pedindo a Deus, para Deus ter misericórdia do meu filho, eu pedi os médicos não falavam nada comigo, só olhava para ele e fazia assim com a cabeça e falava, pronto, meu filho vai morrer. Os médicos não estavam dando nada por ele. Eu fui conversar com o médico, pela minha filha ser autista, ela não estava indo no banheiro nem querendo fazer xixi na fralda, porque eu levava ela no banheiro, não era meu esposo. Eu estava com medo de ter que ficar ali muito tempo e minha filha passar mal também, de não ir no banheiro, não querer comer. E aí o médico falou, olha, te dou 1 mês aqui, se ele melhorar, porque vai ter que fazer talvez uma cirurgia, ele já falou logo, talvez a gente vai ter que amputar ou o bracinho ou a mãozinha, que apodreceu, necrosou, né, que se fala, e ele não vai voltar pro lugar, esse dedo vai ficar assim, e pode também correr o risco de contaminar o braço todo. Então eles iriam amputar, né, o braço do meu filho ou o dedo, a mão, né, o braço. E aí a gente foi compartilhando, a família do meu esposo fez um grupo, né, de oração no WhatsApp e foi orando, minha família também, juntando todo mundo, eles moram em Colatina, no Bela Vista, foram juntando gente orando, minha família, pessoas que eu não conheço, gente dos Estados Unidos, igrejas em Vitória, eu sou de Minas, em Minas aqui também, igrejas católicas, fazendo 1 minuto de reza por ele. A gente é assembleia, mas a gente, né, aceitou de todo mundo ajudar. Teve igrejas, assembleias também, que fizeram 1 minuto também de oração, clamor no caso, em prol da vida do meu filho. E gente, ali Deus me provou realmente que ele era na minha vida. Meu filho perdeu todo o sangue, porque os médicos tentavam tirar sangue para os exames, eles tentavam economizar o que tinha nele para não acabar. Eles falavam comigo, olha, a gente tem que fazer 8 ampolas de remédio. Ampola que eu falo, gente, é aqueles vidrinhos de remédio. Eu não sei como é que fala o nome certinho, mas era 8 que eles tinham que fazer e um era enorme o vidrinho. E eles falavam, olha, a gente vai tentar economizar. Eles tiraram, acho que um tampo, acho que assim, de cada, e botaram em cada ampola. E o que precisava encher até em cima, eles não encheram, porque o Samuel não tinha sangue para tirar, né, dele. Deu coágulo no sangue. E, gente, ele tava com 2 acessos, ele tava com um acesso no pé e outro na mão. E perdeu o do pé, né, porque ele ficou muito estressado, quando ele se acordou, ele ficou muito estressado ali, internado, né. Tô olhando pra cima 2 minutos do vídeo, gente. E aí, gente, quando ele acordou estressado, ele começou a bater os pés, já que ele tinha perdido o movimento da mão. E bateu os pés e tirou o acesso do pé. E aí, como eu chamei a enfermeira falou, olha, ele tá com acesso na mão, então não tem problema, deixa ele sem o acesso do pé. E a mão dele, que tava paralisada, não poderia colocar o acesso, tinha que ser na outra. Até porque não tinha sangue, não tinha veia nenhuma nesse braço mais, que foi picado, então teria que ser colocado no outro braço. E aí, gente, ele conseguiu perder também o acesso da mão, porque às vezes dele, não sei como é que se diz, alguém que entende medicina vai saber, a veia dele parece que se fechou, não sei, o sangue parou, não sei dizer, gente. Eu sei que ele ficou sem acesso no pé e na mão. E pra quem não sabe, a pessoa quando ela é picada por escorpião, não tenho certeza, mas por cobra pelo menos, tem que ser usado, até a pessoa sair do hospital, o acesso com o soro. Samuel usou algumas horas e depois saiu. Não conseguiu mais usar. O médico pediu pra enfermeira colocar de volta, porque ele não poderia, porque senão ele morreria por causa do veneno. E eu clamando a Deus na sala, falei, Senhor, tem misericórdia do meu filho tá sofrendo. E eles furavam o pé, não achava, furava a mão, não achava, furaram a testinha dele aqui, não acharam acesso. O pescoço foi furado, não acharam acesso nele. A coxa dele, furaram o meu filho todinho. Eu contei ao todo 20 agulhadas de uma vez, em menos de 1 minuto, porque eram 3 enfermeiras furando ele ao mesmo tempo. E eu só chorando, não atrapalhei o trabalho de ninguém, eu só sabia chorar, segurando o rostinho dele para ele não sentir que eu não estava ali no momento. E eu chorava muito. Nesse dia foi um marimbondo. Nesse dia foi essas 20 agulhadas, fora de madrugada, né? Nessa hora foi 20, de madrugada foi mais 5. E eu preocupada porque eles não conseguiam achar, né, acesso nele, eu clamando a Deus, Senhor, tem misericórdia, porque ele precisa, senão ele vai morrer. E ali na hora a gente nem pensou, nem lembrou que Deus é o Deus,
assim, é o médico dos médicos, e a gente nem pensou nisso, a gente só queria saber dos médicos, fazer parte deles, e preocupada, morrendo de medo, meu filho morrer, só sabia chorar e orar no hospital. Eu falei, Senhor, usa alguém, Senhor, para vir falar comigo, eu preciso ouvir a sua voz, e ninguém ia no hospital falar comigo. Nisso eu olhei pra janela e vi uma mulher morena, ela tava com um coque na cabeça, ela tava com uma blusinha bem simples, uma sainha bem fininha, e bem simplesinha, de chinelo também, de dedo, e ela marchava, ela andava assim, ó, quicando no hospital. E eu olhei pra ela, o meu corpo arrupiou todinho, eu falei, ela vai falar comigo. E eu olhei fixo pra ela e fiquei olhando, parada assim, cruzei os braços e fiquei esperando ela vir até mim. Só que o que acontece, ela vinha até a janela do quarto que eu tava, eu conseguia ver ela, porque a janela do meu quarto dava a vista do jardim do hospital, e ela tava no jardim do hospital. E ela marchava, né, até a janela do meu quarto olhando pra mim. E aí ela marchava, ela marchava em direção a mim, e depois ela voltava pra trás, marchando, e vinha de novo. E aí eu falei, ela não vai falar. Ela temeu e não vai falar. E, gente, eu já quero dizer pra vocês que se Deus entrega uma coisa pra vocês, fala com a pessoa que Deus tá te revelando, porque muitas vezes você fala assim, Deus não vai me usar. A pessoa não vai acreditar que Deus tá me usando. Gente, não é questão de não acreditar. Às vezes, naquele momento, a pessoa tá precisando ouvir uma palavra de Deus, e você está se negando a entregar. Então entrega, se Deus entregou para você, entrega para a pessoa, porque às vezes Deus vai te cobrar depois. Só que Deus não deixou assim, Deus usou outra pessoa. E naquele dia de noite, eu chorando muito, muito triste, porque aquela mulher não quis entregar a profecia de Deus para mim. Eu sabia que era uma profecia, porque do jeito que ela olhava para mim, fixamente, e marchava em direção a mim, eu sabia que era Deus. A gente sente, quando a gente recebe de Deus, a gente sabe, a gente sente. E eu falei, não, Deus vai falar comigo hoje. E eu achei que ia ser do jeito que eu queria, né? E, gente, eu canto, mas eu não canto bem na igreja. E eu negava a oportunidade toda vez que eu ganhava. E essa mulher chegou no hospital, a filha dela falou, mãe, eu tô sentindo dor, vamos pro hospital. E ela levou o filho dela pro hospital, que a filha dela tava reclamando muito, tava sentindo dor. O telefone tá descarregando, é 5%. E aí, essa menina falou com a mãe dela que estava sentindo dor. Ela tinha 5 anos. E a menininha é crente, a mãe dela também. E a menininha dela é muito usada por Deus. E ela foi pro hospital. Chegou no hospital, ela falou, mãe, eu não tô sentindo nada. Vamos comer uma torta? Ela falou com a mãe dela. A mãe dela, não, agora você vai ficar aqui, você vai fazer o exame. Aí ela me achou dentro do hospital. E aí ela foi e me contou uma história dela. Eu fiquei muito triste pela história de vida dela. E aí ela foi e perguntou o que era que tinha acontecido com o Samuel. Eu fui falar, ela arrepiou todinha. Ela falou, olha, que crente você diz que você é? E aí eu já falei, meu Deus, não era isso que eu queria saber. Você diz que é crente, mas você nega a Deus? Você diz que é crente, mas você teme e não crê que Deus... Não pode. Não crê que Deus está no seu barco? Questiona e não crê? E na hora eu falei, meu Deus, imaginava que Deus ia usar uma pessoa, mas não ia fazer assim comigo, né? E Deus, quando Ele quer, gente, Ele fala do jeito que Ele quer e usa quem Ele quer. E realmente não foi nada do que eu queria ouvir. E ela falou, o que aconteceu com o seu filho é permissão de Deus. Teve muita gente que falou que era obra de macumbaria. E eu não creio que foi obra de macumbaria. Acreditei que foi permissão de Deus, né? Aquilo tinha que acontecer. E aí ela foi falando, eu não sei o nome dela. E depois disso, a filha dela foi embora do hospital, nem precisou fazer exame nenhum. Disse que fez um exame de urina pra saber o que era, mas não deu nada. Foi embora, sem medicamento nenhum, deu nada. A menina só foi pra poder me entregar a mesma profecia, que a mãe dela precisava me entregar a profecia. E, gente, eu fui dormir e falei, Senhor, já que é isso, e eu vou deixar aí as fotos passando pra vocês. Senhor, já que é isso, eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero que o Senhor seja na minha vida e me mostre e cura o meu filho. E nessa noite, eu escutei um hino. Eu vou tentar deixar ele aqui na descrição desse vídeo, o hino, porque eu não posso colocar no vídeo, porque vai dar direitos autorais. Eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo. Esse hino falava que ao amanhecer, Deus ia me honrar. E isso já tinham prometido amputar a mão do meu filho, e o veneno estava horrível, meu filho não estava reagindo muito bem, mas estava sorrindo sempre. E, gente, um milagre aconteceu naquele dia, porque eu levantei a mão do Samuel pra cima, a mãozinha que foi picada pela cobra, o médico falou, faz massagem umas meia hora só e vai dormir, porque a massagem meia hora que você puder fazer,
vai ajudar na circulação do sangue. Eu fiquei 2 horas com a mão dele pra cima e fazendo massagem, 2 horas com a mão dele pra cima e fazendo massagem. A massagem era apertando assim, fechando a mãozinha dele, e ele chorava muito de dor. E eu falei assim, eu vou cantar, mas eu vou cantar orando. E eu orava cantando. Eu não sei como é que era o hino que eu cantava, mas eu sei que eu pedi a Deus para Deus curar, para Deus libertar daquele mal, para Deus ter misericórdia. Eu sei que era isso que eu orava, cantando, e ele dormiu comigo cantando, orando aquele era uma mistura de oração com hino, mas aquele hino não existia. Eu que inventei ele para ver se eu acalmava ele. Samuel sempre gostou de hino. E aí ele dormiu e eu fiquei ali mais tempo, bem tarde orando. E depois que ele dormiu, eu parei de cantar e comecei só a orar. E orando e pedindo a Deus para Deus ter misericórdia. E gente, na hora que eu acordei, era 5 horas. Ainda não tinha amanhecido totalmente. Eu olhei pra mãozinha dele, tava roxa ainda. Falei, às vezes é um hino que já tem essa letra, Deus não tem nada pra falar comigo nesse hino. E às vezes é porque eu tô triste, e aí eu entendi que fosse Deus falando. Aí fui dormir de novo, acordei, era 7 horas, já tinha sol, já tava bem claro. Na hora que eu olhei pra mão do Samuel, a mãozinha dele ainda estava um pouquinho roxa, eu vou deixar por foto pra vocês, só que tinha desinchado. O movimento dos dedos dele, ele não fazia assim com os dedos. O movimento de alguns dedos já tinha voltado. Esse dedo aqui, que é o dedo que foi picado, ainda estava sem o movimento. Aí eu falei, bom, talvez eu esteja aqui amputar esse dedo, mas pelo menos não amputando a mão inteira tá bom. Tendo os dedinhos pra poder mexer e amputando só isso tá ótimo. E o médico falou, olha, beleza. O médico chegou na sala, na hora que viu ele com a mão mexendo, ele mexia bem pouquinho assim, bem devagar. Ele não fazia nem isso, a mão dele estava muito inchada. O braço dele, essa junta aqui, a gente não via essa marca aqui. Essa marca aqui, que é da gente fazer assim, e tem essa marca, ele tinha saído, tinha virado bolha, assim. De tanto que o veneno estava forte, virou bolha. Eu não sei se eu vou ter foto para colocar, mas se eu tiver eu coloco. E essa parte do braço aqui estava roxa e verde, mistura de roxo e verde. Na hora que eu acordei, aquela bolha tinha sumido, tinha só a marca, né, que a gente tem, todo mundo tem essa marca. E a mão dele já estava fazendo assim, coisa que nem isso fazia antes, porque estava muito inchada, a gente não via nem essa junta e nem essa de cá. Estava muito inchada, estava tudo encontrando com a mão, tudo inchado. Era o mesmo tanto que estava aqui, esse braço dele estava duro, pesado. Vocês vão ver na foto que eu tinha que ficar com ele no colo, às vezes que eu pegava ele, e tinha que segurar assim, de tão pesado que estava, ele não conseguia manter o braço dele em pé. E aí, gente, eu orando a Deus, acordei, né, vi aquele milagre, o médico chegou, olha, beleza, nossa, não vai ser preciso amputar o dedo dele, a mão dele. Mas o dedo dele ainda tá necrosado, então a gente vai precisar fazer a cirurgia na mão dele, no dedo dele, tá, o dedinho dele. E, gente, eu tô resumindo bastante, porque o telefone já tá descarregado e o vídeo já tá quase, não tá dando pra gravar mais. Qualquer coisa eu gravo uma segunda parte e coloco nesse mesmo vídeo. Vai ficar meio quebrado, mas não tem jeito, né? E aí, gente, ele falou, mas como, gente? Ontem à noite tava todo... E ele tinha ido olhar ele 9 horas da noite, né? E 7 horas ele foi olhar de novo, 7 horas da manhã. E ele falou, mas como? Ontem eu tinha mandado você fazer a massagem e fui embora porque a mão dele estava muito inchada, não tinha dado resultado nenhum. Eu falei, olha, ontem eu passei 2 horas fazendo massagem na mão dele. O médico falou, nossa, 2 horas? Eu falei meia. Eu falei, você falou meia hora, mas eu fiquei 2 horas fazendo massagem nele com a mão pra cima e orando ao Senhor para Deus curar o meu filho. Os médicos lá não falavam nada de Deus, então acredito que nenhum deles era um servo de Deus. Só tinha uma senhora que era uma enfermeira. E aí, gente, aquele médico riu e achou interessante a minha fé e saiu da sala, muito feliz com o resultado da mãozinha dele. Esse era um outro médico, um médico cirurgião. O médico que estava olhando o Samuel, a saúde dele, era outro médico. Era um médico bem idoso já. E aí depois, mais tardezinha, aconteceu outro milagre, uma coisa que eu não esperava. Tinha muita gente orando. Então foi Deus mesmo, né, que fez esse milagre, esse outro milagre que eu nem merecia. O veneno saiu pelo dedo dele, pelo mesmo lugar que entrou. O médico falou que ia sair pela urina. E, gente, na hora ali, eu achei que era normal. Eu falei, não, normal, isso acontece, né? Deixa eu ver. Ainda dá um tempinho ainda. Isso acontece, mas, gente, o médico falou que nunca tinha visto. O médico deve que tinha uns 80 anos, ou uns 70 por aí.
E eu falei, meu Deus, nunca vi um veneno de uma cobra sair pelo dedo. Quantos pacientes ele já deve ter atendido, sido picado por uma cobra? Ele atende tanto criança como adulto, né? É 2 hospitais juntos que tem, um do lado do outro lá. E ele trabalhava nos 2. Eu falei, olha, o Deus que eu sirvo é o médico dos médicos. Falei com ele, aproveitei para pregar com os médicos lá, né? E ele saiu feliz porque o veneno tinha saído da mão dele, né? Ele achou muito interessante. E as enfermeiras também. As enfermeiras, gente, detalhe que as enfermeiras choravam ali porque via o milagre acontecendo na frente delas. E é uma coisa diferente que a gente não vê todo dia. E ali o médico falou, olha, você vai ficar aqui um mês, porque tá muito inchado ainda o braço dele. Melhorou a mãozinha, mas ele tá muito inchado, não vai poder liberar ele assim. E aí, gente, eu falei, não, mas ele tá melhorando, não corre mais risco de vida, e nem de amputar a mãozinha, eu já fico feliz, né? E depois, o dedo dele voltou ao movimento, o dedinho que foi picado, que tava necrosado, tava podre, o dedo dele tava estragado, não tinha mais recurso. O dedo dele voltou. Infelizmente, eu perdi, gente, as fotos da mãozinha dele, perdeu a qualidade, eu não sei porque na hora ali, eu tirei foto, mandei pra todo mundo, mas na foto mesmo ainda não ficou da cor que tava muito roxa a mão dele. Mas dá pra ver mais ou menos como é que ficou, vou tentar deixar passar em um trechinho, ou vídeo ou foto, ainda dá pra falar bastante coisa ainda. E aí, gente, eu tirei as fotinhas, fui fazendo porque eu sabia que eu ia fazer um testemunho, tinha falado pra Deus que eu ia fazer um testemunho e contar, né, pras pessoas, e queria mostrar os vídeos, né, vou deixar pra vocês. E, gente, o dedo dele voltou a mexer, mas ele mexia assim, deixa eu tentar botar esse caderno aqui. Ele não ficava reto assim, ele ficava assim, virado, desse jeito aqui, era o jeito que ele ficava, vocês vão ver no vídeo aí. E aí, ele mexia assim, ó, e nem assim ele mexia. Os médicos falaram que a cobra picou aqui e o veneno desceu. No veneno descer, apodreceu aqui e não aqui. E aí, isso aqui tudo tinha apodrecido, tava preto. A mão assim, tava toda roxa, dura, a mão dele, se você encostasse, você não sentia a pele dele, sentia pedra mesmo. E, gente, Deus é maravilhoso. O resto do veneno que não saiu no sangue, no mesmo lugar que entrou, se tornou uma bolha, assim, no dedo dele. O médico foi lá e fez o quê? Ele falou, olha, vou mandar uma enfermeira vir lavar a mão do seu filho, porque acredito que talvez a gente tenha que fazer apenas uma limpeza, porque o dedo voltou ao movimento. Então, já que não vai ficar um dedo duro, não vai ficar não vai atrapalhar ele, a gente vai fazer uma limpeza, mas vai arrancar toda a carne do dedo embaixo e vai ficar feio, mas ele vai ter o dedinho dele. E imaginei uma cicatriz muito ridícula, muito grande. E aí, falei assim, faça sua vontade. E, gente, o dedo dele voltou aqui, né, voltou. Ele, no outro dia, foi visitar. O dedo do Samuel já tinha rejeitado o veneno. E aí ele foi lá e falou o quê? Olha, eu ia mandar a enfermeira limpar, mas eu já tô aqui. Quem é melhor do que um médico para poder fazer uma limpeza de um machucado? Um médico, né? Não enfermeiro nenhum, né? Médico. O próprio médico fez a limpeza da mão do Samuel. Ele cortou o buraquinho, arrancou as bolhas que tinha ficado. Gente, o Samuel veio embora para casa com 6 dias da picada. Ele ia ficar um mês. Vocês lembram no início do vídeo que eu falei? Ele ia ficar um mês no hospital. Ele ficou 6 dias no hospital. E depois ele saiu do hospital bem, a mão dele nem parece. Ele passou mal de novo, foi parar no mesmo hospital que ele tinha ido primeiro aqui em Resplendor. E ele já foi prova de Deus. Pra quem estava ali cuidando na hora que o Samuel chegou, eles estavam achando que o Samuel tinha morrido. Falaram, não, eu imaginei que tinham ou amputado a mãozinha dele ou que ele tinha morrido. Eu falei, não, Deus é maravilhoso, olha aqui, ele tá com a mãozinha inteira. E aí quando eles viram um dedo da picada, eles não acreditavam que era o Samuel que foi pra amputar a mão inteira. Ele acordou lá e tá chorando lá. Eu vou lá pegar ele depois. Por isso que eu tô falando mais rápido. E aí, gente, o médico mesmo que atendeu ele não viu. Então ele passou mal de novo depois. E aí eu já não fui no hospital, eu fui no Calixto, é uma cidade próxima daqui. E na hora que ele viu, ele não acreditou. Ele falou, menina, eu achava que o dedo dele, se não fosse amputado a mão inteira, ia ficar seco, sem movimento. E o braço dele ia ficar seco também. Ia dar pra ver o osso, por causa do veneno, foi muito forte. Gente, eu só tenho pra dizer pra vocês, meu filho é perfeito.
Depois que ele foi picado por uma cobra, ele ficou muito mais ativo, bagunceiro e inteligente. Se você fala uma coisa pra ele agora, daqui a pouco ele já fala, já repete. A Sara tem 3 anos e não fala, ele já fala, com 1 ano e 3 meses, algumas coisinhas já fala. Gente, ele chama a gente de amor, eu e meu esposo, ele chama a gente de amor, não é pai nem mãe, é amor. Ele não fala pai nem mãe, amor. Ou é amor ou é amor. E cuida da Sara, é um menino muito inteligente. E vou tentar deixar aí pra vocês um videozinho passando dele no hospital. Ele foi muito forte. Eu quero dizer pra vocês, se vocês têm alguma causa impossível que pra vocês é impossível, pra Deus nada é impossível, gente. Eu tô contando esse testemunho pra edificar outras pessoas que precisam também. E foi isso que aconteceu com ele, gente. Ele foi pro hospital pra morrer e voltou muito melhor, além da minha fé também ficar muito mais forte. Às vezes Deus permite alguma coisa na sua vida, ou na vida do seu filho, e você fala assim, ai, Deus não me quer, Deus, eu não sou importante para Deus. Mas às vezes Deus permite uma coisa para você, na sua vida, para provar que Ele realmente é Deus na sua vida. E você, muitas vezes, quando Deus prova você, você abandona Deus, sai da igreja, fala mal de alguém que está na igreja, entendeu? Então, assim, quando Deus te mostra ou te prova de alguma forma, tirando o seu filho, dando uma doença para você incurável, uma coisa assim, possivelmente ali na frente vai ter uma cura, vai ter um milagre ali te esperando, entendeu? Igual meu filho, para os médicos não tinha mais solução, não tinha mais esperança. E Deus curou meu filho. Então eu quero dizer para você não desistir, porque Deus tem obra na vida daquele que o serve. Então se você serve a Deus, se prepara, porque não é fácil. Ele vai te provar. Quando Ele quer te ver no lugar certinho, Ele vai te provar de alguma forma. Então eu quero dizer que você não desista, continua firme.